convide pessoas que você ama para estarem aqui. Irmãos, antes de avançar, se você quiser já abrir a palavra de Deus em 2 Samuel, pode abrir, que alguns demoram mais para achar. 2 Samuel, ontem foi muito interessante, eu não vou trazer as informações de ontem, mas ontem, enquanto estava tendo aqui a ministração das mulheres, eu estava na minha casa, e eu tinha pensado assim, estou abrindo meu coração para vocês, eu tinha pensado assim, eu vou até a igreja para dar um abraço nas pastoras, porque a pastora Iris, ela é esposa do apóstolo Devanir, eles são muito meus amigos, eles oram por nós, a gente tem uma parceria muito grande aí de amor, de caminhada juntos, são pessoas sérias. Eu falei, eu vou até a igreja para dar um beijo e um abraço neles. Mas estava tão frio, irmãos, mas tão frio. E eu falei, acho que eu não vou sair não. Estava de calça de pijama, com pijama, uma coberta em cima de mim. Peguei o roupão que a Adriana me deu quando nós casamos e coube em mim. Coube em mim. Não fechou direito, mas entrou. O tamanho continua o mesmo, de altura, né? Mas a largura, quanta diferença. Mas eu estava ali todo quentinho, e aí eu falei assim, não vou não. Não vou, está muito frio. Depois eu mando um WhatsApp para eles, mandando um beijo. Aí eu estava quietinho lá em casa, e o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, Coloquei alguns louvores na televisão de adoração, e Deus começou a falar comigo, e começou a me dar direções de coisas que o Espírito vem me incomodando. E eu então entendi, ontem à noite, que nós precisamos, é uma direção de Deus, nós vamos começar uma campanha de jejum, de 21 dias. Vamos começar domingo que vem, esse jejum, e vamos começar esse jejum com um tema que se chama renovação da mente. Eu fui muito ministrado pelo Espírito, e hoje eu vou fazer a introdução disso, de que nós somos muito roubados, porque nossa mente não se transforma. E o Espírito Santo falou muito ao meu coração, de que ele tem pressa, irmãos. As coisas têm que ser rápidas. Algumas coisas que Deus tem falado ao meu coração sobre rapidez, não é somente sobre a volta de Jesus, porque eu sei que ela vai acontecer a qualquer momento, mas eu estou falando que nós temos que ser rápidos, porque talvez esse ambiente que você tem aqui, talvez ele não dure muito tempo. Nós não sabemos se daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos, se a igreja vai se reunir dessa maneira, se nós não seremos proibidos de nos reunirmos assim. E a igreja precisa ser rápida e mudar. A igreja precisa mudar. Então o Espírito Santo tem ministrado no meu coração nessa urgência, tanto da volta, porque a volta é iminente, é num abrir e fechar de olhos. Não existe uma profecia que nós estamos esperando para que Jesus volte. Todas as profecias que são necessárias para a volta do Messias já se cumpriram, todas. Estamos vivendo os princípios das dores. Vocês viram, o Edivaldo está aqui? Está ali. Edivaldo me mandou uma mensagem no final de semana, que teve um terremoto lá no Vale do Paraíba. Vocês viram que teve um terremoto aqui no Brasil? Está tendo terremotos em Minas Gerais constantes. Agora estão chegando no Vale do Paraíba. E os cientistas, os sismólogos, eles continuam dizendo que não, o Brasil não tem problema com terremotos. Isso é o que eles dizem. Mas os princípios das dores está cada vez maior. Nós já estamos vivendo esse tempo de dores. Então a volta de Jesus é iminente, mas coisas piores estão para acontecer, como a perseguição da igreja. E a perseguição da igreja, ela tem se acentuado. Não é só esse tipo de perseguição que o bispo Hernani mostrou, que infelizmente acontece todos os dias, de irmãos nossos sendo assassinados só porque amam a Jesus. Mas essa perseguição vai chegar sobre o Brasil. E ela não vai chegar de maneira escancarada,
ela vai chegar de forma sutil, como ela tem se manifestado hoje na internet, como ela tem sido exposta na internet. Então nós não sabemos, eu não sei, pelo Espírito de Deus em mim, se nós temos, quantos anos que nós temos esse formato ainda? Mais 20 anos, 30 anos? Será que antes de eu chegar no céu, esse formato já acabou? Agora a igreja tem que ser forte. A igreja precisa se fortalecer, e isso vem por meio de uma mente renovada. Se nós, preste bem atenção no que eu vou te falar, se nós como pais formos fracos, os nossos filhos serão ainda mais fracos, e os nossos netos nem existirão. Tem uma frase que, se você quiser sentar comigo, eu posso te ensinar sobre isso. Tem uma frase que eu falo há 25 anos nesse ministério. Se o Senhor destruir você, os seus filhos provavelmente não serão nem crentes, e os seus netos nem saberão quem é Jesus. E eu conheço muita gente, mas muita gente, não é pouca não, de famílias estruturadas, lindas, famílias lindas, que hoje os filhos não são mais do Senhor, e os netos nem saberão mais quem é o Senhor. Então esse discurso não é um discurso filosófico, não é um discurso histórico, é um discurso segundo aquilo que eu entendo na palavra de Deus. É uma revelação do Senhor. Se nós não nos fortalecermos como pais, se você jovem não se fortalecer, a sua geração será mais fraca e a outra ainda mais fraca. E o dia que esses levantes chegarem sobre a igreja, nós não teremos ninguém para batalhar por isso. Aliás, você tem visto que são poucos os que batalham por isso. São poucos. Então, que nós possamos entrar nesse tempo de jejum, e nós vamos fazer um jejum de uma maneira muito diferente. Geralmente nós começamos o jejum num dia e terminamos num dia. Dessa vez nós vamos fazer diferente. Nós vamos começar o jejum na semana que vem, à noite. E no outro domingo de manhã começa o jejum para quem vem no culto da manhã. Nas quintas-feiras serão pregadas palavras dentro do jejum. E nós vamos assim, domingo a primeira palavra, domingo à noite, a primeira palavra domingo de manhã. Na outra semana, à noite, a segunda palavra, no outro domingo, a segunda palavra de manhã, à noite, a terceira palavra. Então, quando nós encerrarmos o jejum à noite, na quarta semana, só no outro domingo de manhã que vamos encerrar a palavra. A palavra será a mesma, de manhã e à noite. Por quê? Porque o objetivo é que toda a igreja receba da revelação que o Senhor tem me dado. Amém? Então, prepare o seu coração e entenda que são direções que o Senhor nos dá. Estamos debaixo de direções, Ok. Obrigado, Senhor. Então eu vou te dar uma informação que a gente não dá nessa igreja aqui, desde que nós somos como igreja. Acho que muitos de vocês nunca me viram falando o que eu vou falar dessa vez aqui no púlpito. Nós estamos começando um tempo novo. O Senhor está nos dando sinais de que nós temos que caminhar em direções novas. Venho falando isso já há algum tempo. Amém? Quando nós tínhamos a igreja aqui no número 172, nunca falei isso de púlpito aqui. Quando nós tínhamos a igreja no 172, a igreja tem 25 anos. Uma pessoa na nossa igreja, ela é da nossa igreja, ela vem no culto da manhã. Ela estava na igreja, adorando a Deus. E de repente, assim, assistindo o culto, o sapato dela derreteu. A sola do sapato inteirinha derreteu, vira farelo. E a pessoa, ela vê o que aconteceu, ela fica envergonhada, porque ela não sabe o que está acontecendo, e não se manifesta, mas nós descobrimos, ela nos contou. É a dona Alguinha, nós sabemos quem é, ela nos contou a experiência dela. Não sei o que aconteceu, meu sapato derreteu na hora do culto. 172. Quando viemos para a tenda, um irmão, sempre pessoas diferentes, não tem uma metodologia para você falar assim, era um congresso, eram pessoas
extremamente santas. Foi na hora do começo do culto, não, foi no final do culto, não, foi na hora da unção, foi na hora do louvor, não. Cada um de um jeito. Aqui na tenda, um jovem, com muito temor eu posso falar isso, que não era nem muito firme nas coisas de Deus, estava no culto e de repente, sentado, o sapato dele derreteu. Aqui na tenda. Nessas épocas nós não tínhamos celular para tirar fotografia. O sapato derrete, fica só a tampa de cima, o resto embaixo esfarela. Viemos para a Igreja Nova e há um tempo atrás, na verdade foi em agosto de 2019, quando que eu falei? Eu peguei a data. Agora a gente já tem foto. Não só temos a foto, como temos o sapato. Não só temos o sapato, como temos o farelo do sapato também. Ontem eu estava falando com uma profeta nos Estados Unidos, ela falou assim para mim, mas está muito quente aí no Brasil? Eu falei, não, você não está entendendo. Aqui está muito frio. Então, um ali, um aqui na tenda, e uma pessoa sentada ali no fundo, no meio daquelas duas portas, ali onde está aquele casal. Ela estava sentada na hora da palavra, e o sapato começou a esfarelar. E ela começou a ficar tão envergonhada, irmã nossa, que ela falou para a filha assim, vai lá no carro, tem uma sandália, pega a sandália para mim. E deixou a sandália destruída ali e levantou com vergonha e foi embora. Quando eu liguei para ela, porque nós sabíamos quem era, ela falou assim para mim, acho que minha sandália estava endemoniada, ela falou. Ela falou, eu acho que eu comprei essa sandália, devia ser de alguma macumbeira, alguma coisa. A sandália desintegrou no culto. Como que você entende isso? Quer julgar? Tem alguma revelação? Eu estou aberto para escutar você. E ontem à noite, no Congresso de Mulheres, aconteceu a mesma coisa. Um outro sapato, aqui na frente, começou a esfarelar. Temos o sapato, temos os farelos. O que eu entendo sobre isso? Eu entendo que são mudanças de estações. Agora, quando você lê na Bíblia, que você vê Deus fazendo descer fogo do céu sobre o holocausto, o nosso fogo é diferente, é sobre o sapato. Eu não tenho como julgar isso. Já conversei com alguns pastores que são ligados a missões no mundo e nunca ninguém viu isso. É algo muito peculiar nosso. Agora, ontem eu fui desafiado, coisa que eu nunca fiz na minha vida, a buscar entender o que é que o Pai quer nos ensinar com esses sinais. Porque eu vi a primeira vez, glória a Deus, é um sinal. Segunda vez, glória a Deus, é um sinal. Terceira vez, é um sinal. Agora, quarta vez, já acho que o Senhor quer me falar alguma coisa. Acho que o Senhor quer falar alguma coisa com você. Amém? Acho que o Senhor quer falar alguma coisa com a gente. Porque o sapato esfarela. Então, não é obra de homem. É algo que o Senhor está fazendo. O porquê que Ele fez isso? Nós vamos buscar agora em jejum. Vou buscar tentar entender isso no Senhor. Por que eu nunca falei sobre isso de púlpito, fiquei falando? Porque isso não é para ser vendido. Isso não é para atrair pessoas. Aliás, acho que se a gente falar isso, as mulheres não vêm mais na igreja. Né? Brincando. Mas isso é para a gente entender que Deus está agindo, de alguma maneira está agindo. E nós precisamos entender o que Deus quer nos falar. Amém? É a quarta vez. E aí, os pés, quando eu começo, eu estava conversando ontem com essa profeta, fiquei até 1h30, quase 1h da manhã conversando com ela ontem à noite. Os pés estão sempre ligados ao evangelismo, à salvação de vidas. E há um mês atrás, dia 8 de maio do mês passado, eu fiz uma reunião com os nossos pastores, eu falei para eles, olha, a visão da nossa igreja tem cabeça, tem coluna vertebral e tem membros, mas nós vamos colocar um órgão novo na nossa visão, que é o coração. O coração da nossa igreja vai ser ganhar almas. Isso há um mês atrás. E agora vem mais um sinal sobre nós. Pés se relacionam a vidas. Será que é isso? Não sei.
Eu não estou afirmando nada, estou buscando. De repente, se você tiver alguma direção, você pode me falar, eu estou muito aberto para ouvir. Mas que seja direções do Espírito, amém? Não por achômetros, porque achômetros não vai nos levar a nenhum lugar. Precisamos de direções do Espírito. Estou contando isso para vocês porque estamos entrando num jejum. Apesar de você olhar tudo isso daqui e parecer que é algo natural, existe um Deus que comanda tudo isso. Ele é o Senhor da igreja. E eu espero que você entenda que Ele está agindo. Abra o seu coração, porque Deus está nos levando para algo novo. E quer nos atrair a Ele. Lembra da sarça ardente? A sarça ardeu e Moisés foi até ela. Se a sarça não tivesse ardido, Moisés tinha ido embora. Mas ela ardeu e Moisés foi até lá. Esse evento que aconteceu ontem, pela 4ª vez, está nos levando a buscar agora algo que o Senhor quer nos revelar. Se prepare, porque o Senhor tem algo para nós como igreja, em nome de Jesus. Fique em pé, por favor. Então, domingo que vem, começamos o nosso jejum, começamos o nosso tempo. Fique em pé, 2 Samuel capítulo 6, 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 12. Acharam? Até o versículo 19. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus à casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E esse trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo, em nome do Senhor dos Exércitos. O que Davi fez? Olha, eu não vou pregar sobre esses 2 versículos, 3 versículos, mas eu preciso te dar esses versículos, porque nós estamos começando uma campanha. Então, de cada 6 passos que ele dava, ele sacrificava carneiros, sacrificava holocaustos, fazia holocaustos. E quando terminou tudo isso, que a arca chegou, ele pegou todos esses sacrifícios, essas ofertas, e ele então dividiu com as pessoas. Versículo 17, vou ler novamente. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no lugar, na tenda que lhe armara Davi. E esse trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, e a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne, que teve tanto sacrifício, e passas. Então se retirou todo o povo, cada um pegou a sua porção e foi para a sua casa. Olha o versículo 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, para aqui, só aqui. Voltando Davi para o quê? Então Davi fez algo com o povo. Está aqui essas ofertas, está aqui a porção. Vocês viram que Deus, como nós trouxemos a arca agora, vá para suas casas agora, abençoe suas casas. E agora Davi vai para a sua casa para o quê? Abençoar a sua casa. Esse jejum, esse tempo é para você abençoar a sua casa, amém? E aí depois você vai ver o versículo 20, você vai ver que a mulher de Davi zomba de Davi, ridiculariza Davi, mas ele diz que ele fez aquilo para o Senhor. Nós vamos ficar somente do versículo 12 até o versículo 19, mas guarde isso. Eles foram abençoar suas casas.
Eu não vou pregar sobre isso, mas eles foram abençoar suas casas. O que você recebe aqui, você tem que levar como bênção para a sua casa. Amém? Esse mundo está aí, ó. Nós olhamos, tudo é físico, mas existe algo espiritual que acontece sobre a nossa vida. E você precisa levar o que é espiritual para a sua casa. O homem não é corpo, alma e espírito. O homem é espírito, alma e corpo. Você entendeu? O homem não é corpo, alma e espírito. É espírito, alma e corpo. Entenda que existem coisas que estão acontecendo à nossa volta e você tem que levar isso para abençoar a sua casa. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, nós estamos na Tua presença nessa noite, Te adoramos com louvores, Te adoramos com as nossas ofertas, Te adoramos, ó Deus, com o nosso serviço, ó Deus, missionário que o Senhor tem nos dado, Te adoramos reconhecendo que Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, e pedimos que nesse momento o Senhor nos ministre no nosso coração, para que nós possamos entender o que o Senhor quer de nós aqui em Araraquara. Qual a Tua vontade para as nossas vidas em Araraquara. Diante de tudo que o Senhor tem feito entre nós, diante da salvação, diante das revelações, diante do ensino que o Senhor tem colocado no nosso coração, diante do Teu mover, diante daqueles que estão sofrendo, mostra-nos a Tua vontade nesta noite. Abençoa-nos, Pai. Nós queremos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar, por favor. Do versículo 12 até o versículo 19, nós temos o rei Davi levando a arca que estava na casa de Obed-edom, versículo 12, levando a arca para a cidade de Davi. E ele fez isso numa procissão, essa é a palavra. Ele ia à frente da arca, dançando, pulando, e diz o versículo 13 que ele fazia isso de forma que a cada 6 passos que era dada, ele fazia um sacrifício. E para nós, quando nós vamos ler o versículo 17, você vai ver que o que ele fez foram vários holocaustos. Holocausto fala de sacrifício por pecado, pedindo perdão dos seus pecados, pedindo perdão dos pecados da nação, das pessoas. Nós vemos aqui sacrifício, a gente não sabe, mas são holocaustos, sacrifícios por culpa. Cada 6 passos Davi parava e fazia ali um sacrifício a Deus, derramava sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, era assim no Velho Testamento. Parava, terminava o holocausto, ele continuava dançando de maneira muito forte, diz o versículo 14 que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e ele se cingiu de uma estola sacerdotal, e ele fez isso, e o povo estava com ele, e havia sacrifícios, e havia júbilo, e a trombeta tocava, e ele conseguiu levar a arca até a cidade de Davi, e ali, diz a palavra de Deus, que ele coloca a arca numa tenda comum, como ela sempre ficou no deserto. Eu fiz uma pergunta para Deus: Senhor, como é que eu estou transportando essa arca? Como é que eu estou transportando o Senhor na minha vida? Aliás, esse é o tema da ministração desta noite. Eu levo na minha vida, o meu Deus eu levo dentro de mim. Aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, aquilo que eu transmito para as pessoas, mostra Deus que está dentro de mim. E eu fiz essa pergunta: como é que eu tenho transportado o Senhor? Como é que eu tenho levado Deus? Eu preciso pensar nisso, porque esse mundo que nós estamos vivendo, ele está de maneira muito violenta, invadindo a igreja, com seus padrões, com seus costumes. A igreja foi levantada para influenciar o mundo, mas o mundo tem entrado dentro da igreja e tem influenciado a igreja.
Quando eu era mais jovem, quando a gente é jovem, eu não quero criticar você que é jovem, porque você que é jovem, a Bíblia diz que o jovem ele tem força. A Bíblia diz, o apóstolo João diz que, sabe, o jovem é aquele que pisa na cabeça do diabo, é aquele que vence o diabo. Mas é uma verdade também que nós jovens, quando eu era jovem, a gente tem muitas coisas que a gente acha que pode dar certo. E a gente acha que se a gente fizer diferente, vai dar certo. Eu já fui da época de achar que se a igreja fizesse um bloco de escola de samba, nós poderíamos evangelizar as pessoas. Eu fui dessa época de acreditar nisso. Ainda hoje no Brasil tem muita gente que tem blocos de escola de samba evangélico para evangelizar as pessoas que estão no mundo. Hoje eu já tenho uma outra opinião sobre isso. E minha opinião hoje não é baseada em experiências, a minha opinião é baseada naquilo que a palavra de Deus me diz. Quando a palavra de Deus me diz que o santo não se mistura com o profano, eu não tenho saída. Eu não tenho como negociar mais isso. E ainda que eu tente achar que aquilo é bom, eu tenho que entender que Deus sabe mais do que eu. Você sabe que Deus tem uma vontade, não tem? Sim ou não? Deus tem vontade? Sim. Você tem também vontade, não tem vontade? Sim ou não? A nossa vontade muitas vezes é contrária a Deus, não é verdade? Amém, irmãos? Nossa vontade muitas vezes é contrária a Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem uma vontade e Deus tem outra vontade. Quem é que vai ganhar? Deus. Você tem uma vontade e Deus tem outra? Quem é que vai ganhar? Deus. Ainda que a nossa vontade seja boa, ainda que o nosso conceito seja bom, ainda que a nossa intenção seja boa, mas o mundo vai entrando na igreja com conceitos, e esses conceitos estão nos minando, irmãos. Esses conceitos estão nos destruindo. Há muitos cristãos que não acreditam mais no conceito de casamento, que se não é feliz no casamento, pode separar. Tem cristãos que pensam assim. Tem muitos cristãos que pensam que, eu posso namorar com alguém do mundo, porque eu vou evangelizar essa pessoa, eu vou trazer ela para a igreja. Só que os conceitos de Deus os valores de Deus nas Escrituras são completamente diferentes disso. Mas isso está entrando na igreja. E a igreja, parece que a igreja está morrendo nesse sentido, parece que a igreja começa a negociar as coisas de Deus, como se Deus não soubesse o que Ele fez. Então Deus diz assim: não há comunhão entre a luz e as trevas, entre Deus e o maligno, entre o crente e o incrédulo. Está escrito dessa maneira em Coríntios. Mas aí, mas eu estou ficando sozinho, eu preciso de uma garota, eu vou ganhar aquela moça e depois eu trago ela para a igreja. Então nós estamos falando para o Espírito Santo que ele não soube o que ele fez e que nós temos uma saída melhor. E esses conceitos de relativismo estão entrando na igreja cada vez mais. A igreja tem se perdido nisso. A igreja começa a perder valores. Antigamente, quando eu assistia filmes, irmãos, quando eu assistia filmes, os homens eram homem mesmo nos filmes. Era homem, era Rambo, era aqueles caras que pegava agulha e costurava. Eu olhava e falava, nossa, se costurava. Hoje os filmes estão empoderando as mulheres. Eu assisti um filme há pouco tempo atrás, de sei lá se foi um terremoto, um maremoto, que a mocinha que salvava o rapaz. Agora as mulheres que estão salvando os homens. E eu sei que tem muita mulher corajosa, muita mulher forte mesmo. Mas esses conceitos estão entrando para nós. Essas verdades do mundo, esses valores do mundo estão entrando dentro da igreja. E aí você começa a ouvir alguns podcasts que mulheres... Gente, eu fico nervoso com esse negócio. Mulher no podcast dizendo assim, está faltando homem na terra. Eu falo, o que é isso?
Porque sexo masculino tem um monte. Mas como diz lá em Êxodo, né? Quando Jétro falou para Moisés, Moisés, levanta homem de verdade. Homem de verdade, homem que seja temente a Deus, homens que não sejam avarentos, homens que sejam íntegros, santos. E hoje nós temos visto que tudo isso entrando na igreja, e você não percebe, mas está entrando. Tanto é que muitos pais de família estão deixando a responsabilidade para a esposa. E a esposa que tem que decidir as direções dos filhos, da filha. Mas isso não está sendo semeado agora, isso já vem há algum tempo. E nós estamos passando as rédeas, passando o comando para as mulheres. E mulher é uma bênção, irmãos. O Congresso de Mulheres foi uma bênção. Você vê as mulheres adorando, é uma bênção. As mulheres, quando se posicionam, é uma bênção. Mas tem coisas do mundo que não podem entrar na igreja. O papel do homem, ele é determinante para que a bênção numa casa se estabeleça. Não há bênção numa família sem que o homem se posicione. Você pode ganhar tudo que você quiser na vida, mas você vai perder sua família se você não se posicionar. Porque o papel, o caráter sacerdotal que Deus deu, Ele entregou para o homem. Então isso está entrando, esses valores estão entrando na nossa vida, estão entrando na nossa família. Olhe comigo, por favor, aqui no capítulo 6 mesmo. O capítulo 6 começa com Davi indo buscar a arca, e ele determinou-se como homem, ele falou, eu vou levar a arca para dentro de Israel. Só que no meio desse caminho, ele fez as coisas erradas, ele se perdeu na revelação. E ele fez com que a arca fosse transportada sobre os bois. Foi feito um carro e os bois é que estavam carregando a arca. Coisa que o Senhor tinha dado a forma de se carregar a arca. E a forma de se carregar a arca, Deus tinha dito que teria que ser por homens. Porque se a arca simboliza Deus, um animal não vai carregar Deus. Então quem tem que carregar a arca são os homens. E Deus tinha mandado colocar os varões e os homens carregariam a arca. Só que Davi se perdeu nisso e mandou, vamos ver um sistema mais sofisticado, melhor. Em vez de homem carregar, vamos colocar num carro. Pega lá 2 carros bem legal, 2 bois fortes. E esses bois tropeçaram, e eu não creio que foi sem querer. Eles tropeçaram, e olha que eles tropeçaram, um dos sacerdotes colocou a mão na arca para a arca não cair. Olha outra boa intenção. Outra boa? Boa intenção em transportar a arca, boa intenção em não deixar a arca cair. Poxa, vai deixar a arca cair? Ele colocou a mão para a arca não cair. O que aconteceu com ele? Diz a palavra de Deus que ele morreu, na hora. E quando Davi viu que ele morreu porque ele tocou na arca, ele ficou chateado, ele parou a arca naquele lugar, mandou para a casa de Obed-edom, e a arca ficou lá, e Davi ficou arrasado. Porque ele falou, tudo que eu estou fazendo, todas as minhas boas intenções não estão dando certo. Tudo que eu estou fazendo que é de bom, caramba, eu estou carregando a arca num lugar bom. O rapaz foi segurar para não cair, está dando tudo errado. Você já viu pessoas que fazem o melhor e as coisas dão errado? Eu vi minha vida assim durante muito tempo. Em algumas fases do meu ministério foram assim, onde eu tentava fazer o que era bom e dava errado. No meu casamento, eu pensava em fazer algumas coisas boas e dava errado. E aí Davi ficou arrasado, falou assim, peraí, tá mal o negócio, tá ruim. Colocou a arca num lugar e falou assim, então, não quero mais falar sobre isso, não quero mais mexer nisso, não quero tratar sobre isso. Deixa isso assim. Só que Deus começou a abençoar a vida de Obed-edom. E foram lá e falaram para Davi, Davi, sabe a arca, sabe a casa do rapaz lá?
ele está sendo abençoado em tudo. E aí Davi falou, não tem jeito, como é que eu vou ser abençoado sem Deus? Eu preciso dessa arca, eu preciso que Deus venha para a cidade, não tem saída, eu preciso. Porque onde está Deus, tem bênção. Onde está Deus, tem revelação para que eu possa ser abençoado. A minha revelação não vai me abençoar. As minhas boas intenções não vão me abençoar. O padrão do mundo não vai me abençoar. A lógica desse mundo não vai me abençoar. Ainda que possa parecer sabedoria do alto, mas ela, segundo a revelação de Deus, ela é demoníaca. Você quer ver uma coisa? Converse com pessoas que são a favor do aborto. Você fica até babando com o cara está falando. Você fala, que sabedoria, que entendimento. Nossa, como o cara sabe tanto, sabe números, sabe do problema de saúde, o cara sabe do SUS, ele sabe. Mas essa sabedoria, a palavra de Deus diz que ela é demoníaca. Porque ela é contra aquilo que Deus sopra, que é vida. Mas quando você vê esse mundo falando, se posicionando, parece que é uma coisa, você fala... E hoje em dia, quando falou que é cientista, então... Sim ou não? Falou que é ciência, então... Todo mundo é burro e o cara é cientista. Ou seja, você não entende nada, você não tem direito de discutir, não tem direito de pensar, não tem direito de nada. Engula isso e pronto, porque é um cientista. Só que só não te falam que se você colocar 10 cientistas juntos, não precisa mais do que isso, eles vão divergir em tudo. Então nós estamos sendo abarrotados, né? Toda hora abaulados por esse mundo, chacoalhados por esse mundo, e está entrando, o negócio está entrando na igreja. Nossos pensamentos começam a ser como os pensamentos do mundo. E Davi olhou e falou assim, poxa, eu estou tentando fazer tudo da melhor maneira, não está dando nada certo. Só que a bênção, irmãos, a bênção vem quando Deus está presente em nós. Eu preciso dessa consciência. Não há bênção sem Deus. E não há bênção sem Deus dentro dos seus padrões, dentro daquilo que Ele estabeleceu, dentro daquilo que Ele sabe que é melhor para nós. Deixa eu te falar uma coisa, você está no capítulo 6, né? Vamos para o capítulo 7, não é o que eu vou ministrar também. Mas no capítulo 7, Davi, ele colocou a arca onde? Numa tenda, amém? Amém? Capítulo 7. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã. A quem ele falou? Natã. Se você for ler esse homem, esse Natã é um cara cheio de sabedoria de Deus. Esse homem sabe o que ele fala. Ele é um homem de Deus aqui. E ele agora chega para Natã e ele fala assim para Natã, Natã, ele fala, versículo 2, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Novamente, a boa intenção de Davi. Ele está olhando para a casa dele, o que ele está falando? Meu Deus, eu moro nesse palácio, na cidade de Davi. E olha onde está a arca. A arca está onde? Numa barraca. Novamente, Davi com uma boa intenção. Ele chega ao profeta e fala assim, profeta, vem cá. Eu vou fazer uma casa para Deus. Versículo 3, sabe o que o profeta fala? O profeta diz assim ao rei, vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. O profeta usou quem? Usou quem? O Senhor, ainda falou, o Senhor é com você. Depois você lê o restante. Deus já chama o profeta logo em seguida, vem cá, calma. Você é um homem de Deus mesmo, eu sei que eu te uso, você... Aí Deus fala para o profeta assim, vai lá, fala para Davi que ele não vai me construir casa nenhuma, não. Ele está com uma boa intenção, mas ele não vai me construir casa nenhuma. Eu nunca pedi casa. Eu morava no deserto, nas tendas. E fala para Davi o seguinte, eu é que vou fazer uma casa para ele. Não ele que vai fazer uma casa para mim. E quando ele morrer, o descendente dele é que vai fazer uma casa para mim. Está vendo Davi novamente com uma boa intenção?
Sim ou não? Se associando a pessoas boas, amém? Amém? Agora, você pode se associar a quem você quiser. Pode ser uma pessoa boa, culta, inteligente, maravilhosa. Se essa pessoa não tiver a revelação de Deus, e hoje nós temos essa revelação fechada, que é a Bíblia, se nós não tivermos essa revelação diante de nós para pautar a nossa vida, pode ser a pessoa maravilhosa que for. Se ela estiver falando para você coisas contrárias ao que está nessa revelação, você não vai ser abençoado. Pode ter a boa intenção que for. Por isso que Paulo diz que nos últimos tempos os homens sentirão comichão nos ouvidos. Eles vão querer ouvir o que eles querem. Por isso que é difícil hoje, quando você fala uma verdade para a pessoa fica chateada com aquela verdade. Aí vem os mais amorosos, porque a verdade às vezes não é fácil. Não é bem assim que Deus diz, né? É a conversa da serpente. Não é bem assim que Deus falou. É certo que se você comer, você não vai morrer. Não, pode namorar, você vai converter ele. Deus não vai ficar chateado com isso. E olhe, eu quero avançar com você nessa revelação. Volte lá para o capítulo 6, por favor. Volte para o capítulo 6. Eu quero entregar uma palavra para você antes de continuar. Você está sozinho? Teu negócio está falindo? Você está com dificuldades? Teu casamento não está bem? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Que acabe tudo isso, mas que você fique firme no propósito de Deus na sua vida. Porque se você ficar firme no propósito de Deus, Ele pode restaurar o teu casamento, Ele pode restaurar a tua empresa, Ele pode dar uma pessoa para você. Mas não mude os propósitos de Deus na sua vida segundo a palavra dEle. Porque se você mudar, aí é que realmente a coisa vai ficar ruim. Eu não estou aqui dizendo para você destruir seu casamento, destruir seus negócios. Eu estou falando que se a coisa está ruim, você só tem uma saída. É se virar para a palavra de Deus e obedecer o que Ele manda você fazer. Ah, mas o juiz falou para eu fazer assim. Quem é o juiz? E quem é Deus? Você quer ser abençoado? Faça o que Deus manda fazer. Vamos para o capítulo 6. Então Davi teve uma péssima experiência, amém? Qual foi a experiência dele? A arca não deu certo, o homem morreu, gente, quem morreu não era um cara leviano, não era um pecador, não era um cara que você olhava e falava assim, graças a Deus a senha dele chegou, vai para o céu logo, assim não atrapalha mais a nossa vida. Não foi uma pessoa assim não, quem morreu fazia parte daqueles que eram confiáveis. Vamos pensar aqui um pouquinho, tá bom? Vamos pensar aqui? Olha para o lado, dá um sorriso para quem está do seu lado, abençoa a vida de quem está do seu lado, fala, eu te amo em nome de Jesus, fala, eu te amo. Fala que vai ser necessário, fala, eu te amo em nome de Jesus, glória a Deus. Né? Glória a Deus, está feliz? Tá, vamos imaginar que a arca estivesse aqui agora, a arca, e eu tenho que escolher 4 pessoas para escolher a arca. Quem que você acha que a gente ia pegar? Nós vamos procurar os melhores aqui, amém? Ainda que a gente não saiba quem é o melhor, porque só Deus que pode julgar o coração, mas nós iríamos tentar procurar quem? Os melhores, amém? Ou nós vamos sair lá na rua e chamar alguém? Não, nós vamos pegar a gente aqui entre nós, concorda? Quem que a gente vai chamar? Alguns vão falar assim, tem que ser o apóstolo. Outro pode falar assim, tem que ser a pastora Adriana. Pronto, nós dois já estamos salvos, agora o resto eu não sei quem vai chamar. Mas nós iríamos chamar os melhores. Agora você imagine quem que Davi colocou para carregar a arca. Eram os melhores. E esse que era um dos melhores morre porque tocou na arca. Então agora Davi está arrasado. Então olha a situação dele. Todos os meus planos, bons planos, deram errados. E eu ainda tenho uma morte pela frente. A coisa deu errada mesmo. Então, dentro desse contexto, de que não adianta eu fazer as coisas erradas, ainda que eu tenha boas intenções, se elas são erradas, elas são erradas.
dentro desse contexto de dificuldades, de morte, porque todas as vezes que a morte chega até nós, né? Nós tivemos a perda do Vitor, que dor. Não é da nossa igreja, mas era de família da nossa igreja, amigos. Que dor. Perdemos agora recentemente a mamãe do nosso Luiz. Que dor. A gente tem uma expectativa de vida e vem a notícia da morte. Você fala, Senhor. E quando essas notícias ruins chegam, isso ainda nos faz ficar ainda mais precavidos com relação às coisas de Deus. Mas será mesmo? Mas será que Deus cura mesmo? Será que Deus faz mesmo? Será que é assim mesmo? É assim mesmo. É assim mesmo. Se Ele disse, é assim mesmo. Eu preciso acreditar na sua palavra. E Davi, irmãos, Davi tinha revelações de Deus que nos surpreende. Eu, como um homem que já estudei um pouquinho a palavra de Deus, eu quando vejo a história de Davi, eu fico assustado com esse moço. Tal era a revelação que ele tinha de Deus. E mesmo assim ele errou, tentando fazer o melhor. Então não tente fazer o melhor segundo os padrões desse mundo. Busque fazer o que Deus nos manda. Obedecer é melhor do que sacrificar. E aqui, Davi vai fazer 4 coisas. Eu não vou conseguir falar das 4 hoje. 2 eu vou falar na quinta-feira. Mas ele vai fazer 4 coisas interessantes. Todas elas estão entre o versículo 13 e o versículo 14. 4 coisas que ele vai fazer para poder levar a arca para ele. Para você levar Deus para você ter Deus com você. 4 coisas. A primeira delas está no versículo 14. Ele começa a adorar a Deus de forma intensa. Diz o versículo 14 que Davi dançava com toda a sua força. Sabe que um dos princípios que o judeu tem no seu coração é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. O judeu tem isso. Eu tenho que amar a Deus com toda a minha força. Se olha para um judeu hoje lá no Muro das Lamentações, ele está com a Bíblia deles, a Torá, na frente do muro, e ele está lá lendo a Bíblia, mas ele não está só lendo a Bíblia, ele está movimentando o corpo dele, porque ele fala, isso aqui tem que entrar dentro de mim, isso tem que estar em mim, e ele lê, nem sei como é que eles conseguem, porque eu tentei fazer isso, porque eu fiquei com um labirinto torto quando eu fiz isso, mas eles leem, balançando o corpo. O judeu tem isso. É uma nação diferente. Davi disse assim, eu tenho situações de fracasso na minha vida. Não deu certo as minhas boas intenções, os meus planos não deram certo, tudo que eu tentei fazer de bom não deu certo. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou trazer Deus para perto de mim por meio de uma adoração. Adorar, deixa eu te explicar uma coisa, adorar não é esse conceito que você tem, que é ficar em pé na igreja e começar a cantar. Isso é cantar. Fique em pé que nós vamos cantar. Quando eu falo fique em pé que nós vamos adorar, adorar quer dizer se subjugar diante daquele que está diante de você. Se colocar como servo diante daquele que está diante. Reconhecer a honra daquele que está diante de você. Se você está cantando na igreja, de qualquer jeito, você não está adorando. E muitas pessoas nem sabem quem é esse que está cantando, porque se nós soubéssemos, vou falar como pai, por favor, não estou brigando com você, não estou triste com você, você tem a sua vida, eu tenho a minha, mas o dia que você entender quem você está adorando, você não vai chegar nem mais atrasado no culto. Os coreanos, que não foram catequizados como nós, e influenciados pelas nossas religiões, os coreanos, vai na Coreia, toda cadeira na Coreia é uma escrivaninha, todos entram e sentam, e todo mundo escreve a palavra de Deus, eles anotam os sermãos, porque eles sabem diante de quem eles estão. Adorar é dizer a quem está diante de você, quem Ele é. Então, quando eu estou cantando,
este meu cântico pode se tornar uma adoração quando eu de todo o meu coração eu digo àquele que está dentro de mim, se o que eu estou cantando é uma verdade. Então eu posso adorar cantando, eu posso adorar andando pela rua, reconhecendo Ele como meu Deus. E Davi fez isso com toda a força dele. Ele começou a dançar, e ele pulava, ele dançava, sem se preocupar com o que os outros pensavam. Se ele é contra o sistema, se ele é contra as pessoas, se é contra a família, ele não está. A mulher dele vai amaldiçoar ele, a mulher dele vai falar para ele: você parecia um vadio, cara. Você é rei, mas está parecendo um moleque. Foi isso que ela falou para ele. E sabe o que aconteceu com ela? Davi não fez nada, porque ele foi para a casa dele para abençoar a casa dele. Ela falou isso, foi a única mulher de Davi estéril. Porque não há bênção quando você se levanta contra as coisas de Deus. Não se levante contra aquilo que você não sabe. Entrega para Deus, fala assim: eu não estou entendendo, mas não vou me levantar contra isso. Ela não entendeu Davi dançando, ela não entendeu o que estava acontecendo dentro do coração de Davi, mas ele sabia. Então ele adorou com toda a força dele, sem se preocupar com o que os outros pensavam. E adorar não é bailar, não é pular, não é dançar. Adorar é reconhecer quem está diante de você. E você pode fazer isso pulando, dançando, gritando, saltando. Se quando você dá um grito de júbilo, é porque você sabe quem Ele é, aí seu grito de júbilo funciona como adoração. Mas se você faz isso só porque o cântico terminou bacana, isso não tem valor nenhum diante de Deus. E Davi queria que Deus estivesse perto dele. Se você quer que Deus esteja perto de você, você precisa parar de negociar com o mundo e viver o que Deus quer. Não é fácil, não pensa que é fácil, não pense que eu vivo isso toda hora, não. É uma luta dentro de mim, é uma luta nos meus pensamentos, as coisas que eu tenho que fazer na vida, minha família, minha filha, agora ela tem as coisas dela que ela pensa, eu tenho que ficar pensando, os projetos de Deus, Moçambique, a igreja, são pessoas enfermas, eu tenho minhas lutas, não vai pensando que eu sou perfeito não, mas quando eu paro, eu falo, vou adorar, porque eu sei quem Ele é. Vou para a presença dEle, porque quando eu adoro, eu me coloco na presença dEle. Você sabe por que muitas pessoas não adoram? Porque elas têm medo de entrar na presença de Deus. Então adore. Não tenha vergonha dEle. Você sabe o que Jesus disse? Abre lá, por favor, Lucas capítulo 9, versículo 26. Rápido, por favor. Lucas 9, 26. Mas amém, você está pronto para ficar até meia-noite aqui hoje? Não foram todos, então eu vou terminar antes, pode ficar tranquilo. Lucas 9, 26. Sabe quem está falando aqui? É Jesus. Sabe quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus não é um cara. Jesus não é um cara legal, não é um amigo, não, Ele é Deus. Ele é chamado de Senhor nas Escrituras. Deus é chamado de Senhor, não tem outra palavra a não ser Senhor. Quando chamam Ele de Rabi, que quer dizer mestre, é porque as pessoas não sabiam quem Ele era. Lucas capítulo 9, versículo 26. Quem está falando aqui é o nosso Senhor, nosso Salvador. Ele diz assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. O que Jesus está nos dizendo? Que se eu tenho vergonha de assumir o meu papel como cristão, sabendo a verdade, porque os homens podem pensar algo pior de mim, irmãos, é melhor você ter o mundo inteiro contra você do que você ter Deus contra você. É melhor você ter o mundo inteiro contra você e ter Deus a seu favor, do que você ter o mundo inteiro a seu favor e Deus contra você. Então, se você tiver que optar, opte pelas verdades de Deus na sua vida. Está com problema? Aonde você está com problema? Busque as verdades de Deus para a saída que você precisa. Você precisa de pessoas que te ajudem, precisa de um coach, precisa de um conselho, precisa de um psicólogo. Você precisa de ajuda, precisa de um pastor.
Pode ser até pastor. Veja se essas direções são a que Deus está te dando, na sua palavra. Porque olha, Natan era um homem de Deus. E ele falou, vai lá constrói a sua casa que o Senhor ainda vai te abençoar. Aí vem Deus e fala, calma aí, não é bem assim, não vou abençoar nada, manda ele parar. Fácil, né? É fácil ser cristão? Hoje, naquela época, Natan não tinha saída, Natan não tinha nada escrito. Porque se Natan tivesse algo escrito, hoje ele falaria para Davi, não, eu tenho certeza, Natan era homem de Deus. Ele falaria, não, porque eu já sei a palavra, não é para você fazer casa não, quem vai fazer é Salomão. Mas ele não tinha isso. Hoje você tem essa palavra. E sabe por que muitos cristãos estão bebendo desse mundo? Porque não estão comendo da palavra. Estão perdidos, não sabem a verdade. Você precisa ler a Bíblia todos os dias. Você precisa ter o seu tempo com Deus e devocional. Você precisa. Acredite no que eu estou te falando, você precisa. Não é que você deve, você precisa. Porque senão você vai ser enganado. E pode ser enganado até por mim, um pastor. Cheque se o que eu prego é verdade, você faz. Se não for verdade, você não faça. Porque eu não estou acima dessa palavra. Assim como nenhum homem sobre a terra está acima dessa palavra. Mas tem uma segunda coisa aqui. Só para completar. Você sabe que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? João capítulo 4. E ele diz que nos últimos dias haveriam adoradores que o adorariam em espírito e em verdade, que somos nós. Então temos que adorá-lo com toda a nossa intensidade. Nós temos que adorar a Deus com toda a nossa intensidade. Porque quando eu faço isso, eu me coloco diante dele. E quando eu me coloco diante dele, eu vejo quem ele é, e aí eu vejo também quem eu sou. E eu vou me prostrar. E aqueles cânticos que eu vou agora cantar, vão se tornar adoração, porque se torna uma verdade na minha vida. Mas Davi fez uma segunda coisa. No versículo 14 ainda. O que Davi faz? Versículo 14 diz assim, Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Já pensou nisso? Davi, ele foi mal sucedido em transportar a arca, em ver um jovem morrendo, e agora ele começa a dançar, fazendo sacrifícios, e ele coloca uma estola sacerdotal. Que coisa de doida. Eu que, como eu falei para você, que conheço só um pouquinho das Escrituras, eu falo, como é que Deus não matou Davi, né? Porque a estola sacerdotal, só quem podia usar era o sacerdote, era da tribo de Levi, e Davi era da tribo de Judá. Aí você pergunta, como é que Davi colocou essa estola sacerdotal, se ele não era sacerdote? Não, tem mais, Ed Carlos. Quando você vai lá para 1 Samuel no comecinho, Davi vai lá para o sacerdote, a Imeleque, e fala para ele assim, olha, o que você tem aí para comer? Aí o sacerdote fala assim, só tem os pães da propiciação. E Davi fala assim, me dá aí que eu vou comer. Não, mas esse pão, ele é trocado no sábado, no Shabat. Ninguém pode tocar nesse pão, a não ser os levitas. Não, daí que eu vou comer, eu vou levar, vou comer. E ele come. E não morre. Depois ele ainda me pega uma estola sacerdotal e ele veste. Mas ele tinha uma revelação. Aí é que está. Quando a revelação é de Deus, você não tem que ter medo de Deus. Fala para o teu irmão, não tenha medo das revelações de Deus. Aqui está a revelação de Deus. Tem aquelas que Deus vai falar ao seu coração, que nunca vão estar brigando com essa. Esta é a revelação de Deus. E as que Deus te dá jamais podem se opor a esta. Davi tinha uma revelação. Abre lá em Êxodo, por favor, Êxodo 19. Êxodo 19, tadinho de Moisés. Deus manda Moisés subir no Monte Sinai. E foi a subida mais triste que Moisés já fez até hoje. Eu tenho certeza que quando chegar no céu, eu vou perguntar para ele. Moisés subiu o Monte Sinai. Eu já subi o Monte Sinai já umas 6, 7 vezes. Pensa num lugar difícil. Os guias falam assim, não suba o Monte Sinai. Eu subo, a gente sobe. Os guias falam.
E Moisés subiu o Monte Sinai. Ele subiu o Monte Sinai, chegou lá em cima, Deus falou com ele 30 segundos e ele teve que descer. Imagine você subir o Monte Sinai para Deus falar só 30 segundos com você. É frustrante, não é? Mas é o que Deus falou com Moisés. Moisés, Êxodo capítulo 19, versículo 3. Moisés sobe o Monte Sinai. Se você quiser, depois você conta quantos segundos vai dar menos. Mas diz assim, versículo 3. Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, e como levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, não é do homem. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. De alguma forma, volte lá para 1 Samuel, Davi sabia que o plano de Deus não era perpetuar o sacerdócio levítico. Davi sabia que aquilo era temporal e que o plano de Deus era que todos nós pudéssemos entrar na presença de Deus por meio de Jesus e falássemos com Ele. Davi sabia, ele tinha essa revelação. Ele se esqueceu do carro de boi, mas essa ele tinha. E agora, o pão aí do sacerdote? Não, me dá aí um pedaço. Cadê a estola? Eu vou vestir, porque eu sou um adorador. E o plano de Deus é que todos nós nos tornemos um sacerdote. E eu quero entrar agora na presença dele adorando. E sabe o que Deus fez? Nada. Porque essa era a vontade de Deus. Então eu quero falar mais algumas coisinhas sobre isso. Eu tenho tanta coisa para falar. Tanta revelação, Senhor. Ele colocou uma estola sacerdotal. Vamos lá? Vamos ser rápido. A estola sacerdotal era para quem? Pensa no sacerdote. Onde que o sacerdote ele fazia seu ofício? Era dentro do tabernáculo. Dentro do tabernáculo tinha o sumo sacerdote. Se você for ler Hebreus 4:14, diz que nós temos um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. O versículo 16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Escute, achar graça para socorro em ocasião oportuna. O sacerdote é aquele que vai entrar na presença de Deus por você, para te dar graça nas ocasiões difíceis que você vai passar. Esse é Jesus. Esse é Jesus. É o sumo sacerdote. Mas Davi estava vestido com roupa de sacerdote. Então você tem que entender aqui algumas coisas muito rápidas que eu preciso te entregar. O sacerdote sabe quem ele é. A roupa fala quem ele é. E a roupa fala quem ele é e diante de quem ele está. Amém? Você é sacerdote de quem? Dá um sorriso agora lindo para o teu irmão, para que ele não fique bravo. Pergunta para ele: você é sacerdote de quem, meu irmão? Sorri para não ficar bravo com você. Fala: de quem? Porque você sabe que você tem uma roupa sobre você, amém? Você sabe que você foi cingido com a verdade, amém? Sabe que a cingir é uma roupa de linho finíssimo que está sobre você, e o cingir é o cinto. Você sabe que esse mesmo cinto que está sobre você, está lá em Apocalipse no Senhor Jesus, é um cinto de ouro que está na altura do seu peito. Essa verdade foi comprada com o preço do Senhor Jesus. Não é qualquer verdade, a verdade é dele. Então olha só quem nós somos sacerdotes. Sacerdote de quem? De Deus. A quem eu obedeço? A Deus. Para quem eu faço as coisas? Para Deus. De quem eu sou escolhido? De Deus. Eu fui escolhido para ministrar para Ele. Então eu não tenho que ter vergonha disso. Eu sou dele. Agora, a segunda coisa. Aonde é que o sacerdote ministrava? Dentro do arraial. Dentro do arraial. O arraial era o tabernáculo. Quem entrava no Santo dos Santos era o sacerdote, sumo sacerdote. Mas quem oficializava ali era o sacerdote. Somos nós aqui, ó. Somos nós. Nós somos
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, 1 Pedro 1,9. Nós somos nós aqui, nós nos ministramos entre nós somos pedras vivas desse edifício. É aqui que a coisa acontece, irmãos. Por isso que é um combate contra a igreja. Eu não sei se eu recebo por causa desses códigos binários, mas fica me mandando toda hora, eu fico até nervoso. Um pastor endemoniado que foi pego no negócio das Ilhas Caimã, por isso que ele deixou de ser pastor. Adulterou 3 vezes, já está na 3ª mulher. E ele está nos podcasts dizendo que igreja não é necessária, que cristianismo é uma vergonha, que ser cristão é a coisa mais vergonhosa que tem, que Jesus jamais pensaria que esse cristianismo existisse, que Jesus jamais instituiu uma igreja como nós temos hoje. Esse homem está cada vez pior. Leia a igreja do Apocalipse, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmina. Tinha um líder ali, tinha um pastor daquela comunidade. A palavra igreja quer dizer assembleia, onde pessoas se reúnem. O apóstolo Paulo fala assim, a Jesus fala assim, se alguém está em disciplina, chama os irmãos da igreja, chama a igreja para julgar. Ué, se não tem igreja, quem vai julgar o quê? Quem que julga o quê? Aliás, é isso que eles querem, que a igreja não exista para que eles não sejam julgados, porque suas consciências pesam, então é melhor não ter igreja. Mas é no meio do arraial que os sacerdotes se manifestam. É no meio do arraial que a glória se manifesta. Por isso que nós somos chamados de pedras vivas, de um edifício que Cristo é a pedra angular. Por isso que é importante nós estarmos com a nossa veste. Fica em pé, Bispo Hernani, por favor. Você dá alguma coisa para esse homem apagar fogo? Não, eu estou te respeitando. Você dá alguma coisa para ele apagar algum fogo? Olha para ele. Você nem conhece ele direito, você não dá nada. Se ele falar assim, vou lá na sua casa para apagar o fogo, você vai falar, vou chamar um bombeiro. Só que ele é bombeiro. Agora, se ele tiver vestido com a roupa de bombeiro, você vai chamar ele e vai falar, vai lá apagar o fogo da minha casa. Só por causa da roupa? É, porque a roupa mostra quem ele é. A tua roupa de sacerdote mostra quem você é. Obrigado, Hernani. Você está vestido com uma roupa que o pai te deu. Lembra do filho pródigo, quando ele chegou em casa, qual foi a primeira coisa que o pai fez? Deu uma roupa nova para ele. Essa roupa você tem. E vou te falar, não foi homem que te deu. Não fui eu que te dei. Foi ele que te deu. Entenda quem você é nesse mundo, para dizer não ao que o mundo está te oferecendo. Não tem aborto legal. Não tem droga boa. Não tem uma boa separação. Não tem um bom negócio com ímpio. Não tem um bom namoro com ímpio. Não tem. Não tem igreja sem estar na igreja, sem ser igreja. Eu preciso tomar posse dessas verdades, eu preciso renovar minha mente, eu preciso que o Senhor faça uma lavagem na nossa mente, porque isso está entrando, todo o tempo aqui, todo o tempo aqui. Por isso que eu tenho que ter menos tempo aqui e mais tempo aqui, mais tempo aqui. Feche sua Bíblia. Eu tenho material aqui para pelo menos mais meia hora, mas eu não vou fazer isso. Mas na quinta-feira eu continuo com as outras duas coisas que Davi fez. Tocou a trombeta e sacrificou. Para de fazer as coisas com as suas boas intenções. Vamos fazer o que Deus quer. Vamos pagar o preço, gente. Vamos ser fortes para pagar preço. Não é possível que a nossa geração está se vendendo de maneira tão fácil. Nós vamos ter
uma geração ainda mais fraca lá na frente. Então nós temos que nos posicionar, nós temos que começar a nos levantar. E ainda que nós venhamos a ser a única igreja dessa cidade, a ser diferente, nós vamos ser. Eu acredito que tem muita igreja séria na nossa cidade, mas se tiver que ser a única, mas lá na Resgate não bebe mesmo. Nós temos um monte de gente que deixou o alcoolismo, como que você quer beber? Mas não pode, não me interessa se pode, quer dizer que não deve. Nem todas as coisas me são listas, eu não devo. Mas lá é assim mesmo. Nós somos assim mesmo. Nós amamos a Jesus, erramos, mas se a gente erra é procurando acertar. E aí se a gente erra que nem Davi, a gente volta atrás. Vamos mudar, que é o que nós temos que fazer agora. Olha para algumas áreas da sua vida. O que é que você tem sido confrontado por Deus? É a mentira? Se é mentira, para de mentir. Tome posição. Você foi vestido com uma nova roupa. Não haja como um mendigo. Não haja como um favelado. Não haja como uma pessoa desqualificada. Você foi vestido com uma nova roupa. E só porque você foi vestido com essa nova roupa, você pode entrar na presença daquele que tem honra e você pode dar a honra. Porque só quem tem honra pode dar honra. Quem não tem honra não pode dar honra. E Deus te revestiu de honra, para que você possa dar honra. Decida para renovar aqui, mas meu filho fica o dia inteiro no celular. Tira o celular dele. Mas vai dar problema. Chama o seu marido. Mas meu marido não faz nada. Chama ele. Ele vai fazer. Todo mundo está dizendo que as crianças estão emburrecendo por causa do celular. Você vai ficar quieta? Você vai dizer que isso é o certo? O ímpio está falando isso. O mundo é lá fora, gente. O mundo é lá fora. Sabe por que a gente se reúne? Para falar para Deus assim: limpa a minha mente, Senhor. Alinha os meus pensamentos com os teus pensamentos. Eu quero a tua verdade, eu quero a tua vontade. Eu não quero viver de boas intenções como Davi. Eu quero fazer o que é certo. Eu quero o que é certo. Fique em pé, por favor. Vamos orar. Me perdoe por ter passado do horário, mas eu estou caminhando nessa revelação agora para nós entrarmos no nosso jejum. Você receba essa palavra e se prepare para o jejum. Vamos jejuar 21 dias. Vamos jejuar 21 dias. Você faz um dia, faz 2 dias, quanto você puder, como você puder, meio dia de jejum. Jejum é abstinência de alimentos. Depois eu vou te explicar isso semana que vem. Mas comece a pedir para Deus: muda o meu pensamento. Muda o meu pensamento. Não tenho força, me dá força. Eu não sei o que eu faço, me dá sabedoria. Mas muda o meu pensamento. Renova a minha mente. Eu não quero a sabedoria do mundo, que é animal, demoníaca. Eu não quero. E não foi o que estou falando. Eu não estou sendo violento com essas palavras. É o que Tiago disse, que a sabedoria do mundo ela é animal e demoníaca. Eu não quero isso. Eu quero a de Deus, aquela que vem do alto, que não tem variação de mudanças, porque o meu Deus não muda. O que Ele falou há 2000 anos atrás serve para mim hoje. E vai servir até a sua volta, porque a sua palavra não passará. Feche seus olhos, por favor. Que você nessa noite possa se encher de força, de uma força que venha do alto agora, para te ajudar, para me ajudar. Eu estou aberto para esse momento, irmãos. Eu estou pregando para mim. Estou pregando para mim. Eu estou me convencendo de que é isso que nós temos que viver, é isso que nós temos que fazer. Queremos realmente ser santos nessa terra, para influenciarmos essa cidade. E ainda que a gente não mude as 280 mil vidas que estão em Araraquara,
aquele que está do seu lado vai ser mudado, aquele que mora com você vai ser transformado, aquele que tem te ouvido vai ser abençoado, aquele que está preso nas drogas vai ser liberto, aquele que está sendo enganado vai receber a verdade e caminhará na verdade, que é o Senhor Jesus. Pai, eu peço que o Senhor agora venha ministrar o nosso coração nessa noite. Espírito Santo, enche esse lugar, Senhor. Tua palavra foi lançada, a semente foi lançada. Ministra o nosso coração nessa noite, Senhor. Ministra-nos agora, Senhor, de forma que o nosso coração possa realmente ser fortalecido pelo Senhor e que as nossas tomadas de decisões tragam a bênção. Pai, o Senhor disse na tua palavra que Davi foi abençoado quando levou a arca para dentro da sua cidade. Assim será a nossa vida, nós seremos abençoados com o Senhor na nossa vida. Aquilo que não está funcionando vai funcionar, o casamento que não está sendo abençoado vai ser abençoado, porque onde o Senhor está, a bênção se manifesta. A empresa que precisa de socorro receberá o socorro, porque o Senhor é o Deus que traz o socorro. O Senhor é o Deus que abre portas onde ninguém abre. O Senhor é o Deus que fecha as portas que ninguém consegue. O Senhor é o único que tem autoridade sobre os céus e a terra. E nós nos rendemos a Ti nesta noite. Nós Te adoramos porque reconhecemos quem Tu és. E por reconhecermos quem Tu és, nós estamos nessa noite dizendo: Senhor, queremos fazer a Tua vontade aqui na terra como ela é no céu. Queremos a Tua vontade, Senhor. Então, ouve agora o coração dos Teus filhos. Meu irmão, se você tem que pedir perdão a Deus, se você tem que falar para Deus: Senhor, me perdoa porque eu tenho vivido dessa forma, muda a minha mente. Peça para Ele agora, fale para Ele: me perdoa, Senhor, em nome de Jesus, tira de mim essa forma de viver. Eu sou agressivo na minha casa, eu falo palavrão para minha família, eu sou mentiroso, eu tenho medo da verdade. Eu já falei tanta mentira que se eu falar a verdade eles vão me pegar. Não vão te pegar, você vai falar a verdade e você vai ser liberto. O pai da mentira é o diabo. O diabo vem para roubar, para matar e para destruir. Essa é a verdade. Não há verdade na mentira, então não há bênção na mentira. O que tem é uma influência demoníaca na mentira, que vai destruir você, vai destruir tudo que você tem. Então toma uma posição nessa noite: vou andar na verdade, porque a verdade é o meu Senhor. Senhor, eu quero pedir que os Teus filhos nessa noite possam sentir essa veste nova que o Senhor tem para eles. Senhor, o Senhor nos deu vestes de sacerdotes, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva Tua. Senhor, que os Teus filhos sintam agora as suas vestes. Meu irmão, sinta a roupa que você tem. Você não tem roupa rasgada. Você não é um maltrapilho. Você é filho do rei. O Senhor te chamou para você entrar na casa dele. Você está na casa dele nessa noite. Você faz parte da família de Deus. Você tem roupa para participar da mesa dele. Fora ficarão os covardes, os assassinos, os mentirosos, os cães e todos aqueles que praticam imoralidade vão ficar fora. Mas na casa, você foi chamado para estar dentro. Você é filho. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor está entre nós. E eu peço que o Senhor nos abençoe agora na volta para a nossa casa, Senhor. De forma que nós possamos andar de forma posicionada e o Senhor seja engrandecido. Pai, abençoa cada um que está aqui. Dá a mão para a tua esposa, se você está do lado dela. Abençoa cada casamento que está aqui. Segura na mão da tua namorada, da tua noiva, se você está perto dela. Segura na mão da tua família, se você está perto da sua família. Senhor, abençoa essas famílias. Abençoa, Senhor, cada um em santidade, para que nós sejamos santos, porque o Senhor é santo. Dá força para esse casal. Dá força para esse casal, Senhor. Enche agora eles com a Tua força, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Porque o Senhor mesmo diz em Hebreus capítulo 4, que o Senhor, como sumo sacerdote, nos ajudaria nas ocasiões oportunas.
Senhor, em cada situação oportuna que os seus filhos precisarem, ajuda, Senhor. Foi o Senhor que disse que faria, e nós dependemos de Ti. Obrigado, Senhor, por cada um aqui. Abençoa as suas casas, abençoa as suas famílias, abençoa na volta agora para as suas casas, protege cada um no caminho, e que seja uma semana maravilhosa, e que na quinta-feira, Senhor, nós possamos continuar Te adorando, nós possamos comer da Tua palavra, e nos fortalecer nas direções que o Senhor tem para nós como igreja. Obrigado pelos sinais, obrigado pela Tua presença. Nós damos toda a honra e toda a glória àquele que está sentado no trono, à destra de Deus, aquele que morreu por nós, o nosso Senhor e Salvador, nosso único Senhor e Salvador, a Jesus. Seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Antes de você se mover, só um minutinho, por favor, não se mova. Fezão e Emanuelen, eles estão grávidos, irmãos. Glória a Deus. Toda glória ao Senhor Jesus. Agora está presente o Gabriel e a Fernanda, que infelizmente o nenenzinho foi para o céu. Mas nós sabemos que logo, logo vem gêmeos, né, né, Gabriel? Em nome de Jesus. Então que Deus conforte vocês, porque o Senhor sabe todas as coisas. E nós estamos firmes na sua palavra. Amém? Deus conforte vocês em nome de Jesus. Dá um beijo, dá um abraço no seu irmão. Fale para ele. Não abra mão dos propósitos de Deus. Você carrega Jesus em você, você carrega Deus em você. E se você precisa de oração, vem aqui para frente que nós vamos orar com você. Amém? Se você precisa de oração, vem para frente que nós vamos orar com você. Você está carregando Deus com você. Glorifique o nome dEle. Em nome de Jesus. Vem para frente se você precisa de oração. Se você precisar de um engenheiro, pode vir para frente também. Deus abençoe você, vai na paz, em nome de Jesus. Se você precisar de oração, vem para frente que nós vamos orar com você. Vamos orar por você.